Ficar noiva do Jonathan foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Depois de anos juntos, construindo uma relação sólida, ele finalmente fez o pedido, e eu aceitei sem hesitar. Mal podia esperar para contar aos meus pais, imaginando a alegria deles ao saberem da novidade. Peguei o telefone e liguei imediatamente, meu coração batendo rápido de empolgação. Mas assim que minha mãe atendeu e ouviu a notícia, percebi algo estranho no tom dela. Ela ficou em silêncio por um instante antes de me dar os parabéns de maneira mecânica. Chamou meu pai para a conversa, e ele repetiu a mesma coisa, como se fosse uma formalidade. Não houve a empolgação que eu esperava, nenhuma pergunta animada sobre o pedido ou sobre os nossos planos. Aquilo me incomodou, mas tentei ignorar e segui contando sobre o jantar de noivado que estávamos organizando. Foi aí que veio a primeira surpresa. Minha mãe suspirou antes de dizer que eles poderiam comparecer, mas apenas por 1 hora. Aquilo me pegou completamente desprevenida. Como assim, só 1 hora? Esse era um momento importante para mim, e eu esperava que meus pais estivessem ao meu lado. Perguntei se havia algum compromisso importante, mas a resposta foi vaga. Algo sobre estarem ocupados, sem detalhes concretos. Aquela desculpa não fazia sentido nenhum. Antes que eu pudesse insistir no assunto, minha mãe soltou outra bomba. Talvez fosse melhor manter o casamento em segredo. Meu coração disparou na hora, sem entender o que ela queria dizer. Como assim, em segredo? Casamento é um momento de celebração, de compartilhar alegria com amigos e familiares. Eu não conseguia compreender por que meus próprios pais sugeririam algo tão absurdo. Tentei manter a calma e perguntei o motivo de uma sugestão tão estranha. Meu pai hesitou antes de dizer que era complicado, enquanto minha mãe desviava o olhar. Isso só aumentou minha frustração. Eu sabia que eles estavam escondendo algo e exigi que fossem diretos comigo. Foi então que minha mãe respirou fundo e mencionou um nome que eu já esperava, mas temia ouvir: Kelly. Minha irmã mais nova sempre foi um problema na minha vida. Crescemos com uma dinâmica familiar onde tudo girava ao redor dela, enquanto eu ficava em segundo plano. Mimada, egoísta e sempre exigindo atenção, ela tinha o dom de transformar qualquer situação em um espetáculo sobre si mesma. Mas eu não entendia o que meu casamento tinha a ver com isso. Será que ela tinha surtado ao saber da minha felicidade? Minha mãe explicou que estavam preocupados com a reação de Kelly. Segundo eles, minha irmã poderia ficar magoada ao saber do casamento e, possivelmente, criar um grande drama. Era surreal ouvir aquilo. Em vez de enfrentarem a possibilidade de um escândalo, meus pais preferiram pedir que eu escondesse minha própria felicidade para proteger os sentimentos da minha irmã. A ficha começou a cair. Eu esperava apoio, mas recebi um pedido absurdo de sacrifício. A situação me fez lembrar de tantos momentos em que precisei abrir mão de algo por causa de Kelly. A diferença é que, dessa vez, não era uma brincadeira de infância ou um aniversário que ela queria estragar. Era o dia do meu casamento. Meu noivado, minha felicidade. E eles queriam que eu diminuísse isso para agradá-la. O pior é que eles falavam como se essa fosse a única solução possível. Como se não houvesse outra escolha além de ceder mais uma vez à toxicidade de Kelly. Mas dentro de mim, algo começou a mudar. Eu já tinha aceitado injustiças demais. E dessa vez, eu não estava disposta a permitir que isso acontecesse de novo. Mesmo depois da conversa estranha com meus pais, eu ainda tentava me convencer de que talvez houvesse um mal-entendido. Mas algo dentro de mim dizia que não. Então, insisti. Perguntei diretamente o que Kelly tinha a ver com isso e por que meu casamento deveria ser mantido em segredo. Minha mãe e meu pai trocaram olhares, como se estivessem decidindo quem iria me dar a notícia. No fim, foi minha mãe quem falou. E quando ela finalmente explicou, senti meu sangue ferver. Ela disse que Kelly sempre foi muito sensível e que um anúncio tão grande poderia deixá-la chateada. Eu pisquei algumas vezes, tentando absorver aquilo. Chateada? Perguntei, incrédula. Minha mãe continuou, dizendo que minha irmã poderia se sentir mal por não ser o centro das atenções. Meu noivado poderia despertar um sentimento de exclusão nela, e isso poderia gerar um drama desnecessário. Era surreal ouvir aquilo. Então, como se não bastasse, minha mãe sugeriu que talvez fosse melhor que eu nem fizesse uma cerimônia grande. Algo mais discreto evitaria problemas, disse ela, como se estivesse me dando um grande conselho. Meu pai concordou, dizendo que seria mais fácil para todo mundo. Ou seja, não apenas eles queriam que eu escondesse meu casamento, mas também que eu diminuísse a importância do meu próprio momento para manter Kelly confortável. Lembrei de todas as vezes em que minha irmã conseguiu manipular situações a favor dela. Aniversários, eventos de família, até mesmo pequenas conquistas minhas sempre foram ofuscadas por alguma crise dela.
E agora, depois de adulta, ela ainda era tratada como se o mundo precisasse girar ao seu redor. A diferença é que, dessa vez, eu não estava disposta a ceder tão facilmente. Perguntei se Kelly ao menos sabia do meu noivado, e minha mãe disse que ainda não. Ela e meu pai estavam tentando encontrar a melhor maneira de contar para ela. Melhor maneira? Repeti, incrédula. Parecia até que estavam lidando com uma criança birrenta e não com uma mulher adulta de 24 anos. Cada vez mais, eu me convencia de que o problema não era minha irmã e eram meus pais, que continuavam permitindo esse comportamento. Tentei argumentar, dizer que Kelly precisava crescer e aprender a lidar com o fato de que nem tudo era sobre ela. Mas minha mãe me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Você sabe como ela é, disse, com aquela voz cansada que sempre usava quando falava da minha irmã. Eu sabia, sim. Kelly era mimada e egoísta, mas só porque nunca foi ensinada a ser diferente. A parte que mais me irritava era ver o quanto meus pais estavam dispostos a se curvar diante das vontades dela. Eu não importava. Meus sentimentos não importavam. A única coisa que parecia importar era evitar que Kelly tivesse qualquer tipo de frustração. Eles preferiam me pedir para esconder um dos momentos mais felizes da minha vida a simplesmente dizer não para ela. Foi nesse momento que percebi algo. Por toda a minha vida, eu tinha sido condicionada a fazer concessões para manter a paz. Eu sempre engolia minha raiva, aceitava ficar em segundo plano e deixava Kelly brilhar, porque era mais fácil assim. Mas agora, com o meu casamento em jogo, eu sentia algo diferente. Pela primeira vez, eu não queria aceitar. E pela primeira vez, comecei a me perguntar o que aconteceria se eu simplesmente dissesse não. Minha irmã sempre foi insuportável. Desde pequena, ela fazia questão de ser o centro das atenções, e meus pais sempre cederam às vontades dela. Se eu ganhava um presente, ela chorava até ganhar um melhor. Se alguém me elogiava, ela arrumava um jeito de transformar o elogio nela mesma. Isso nunca mudou, e conforme crescemos, ficou ainda pior. Kelly não apenas exigia atenção e ela exigia que qualquer momento especial meu fosse, de alguma forma, sobre ela. Eu tentava relevar, mas havia momentos em que ficava impossível ignorar. No meu aniversário de 25 anos, decidi fazer algo simples, um jantar com amigos próximos. Eu não convidei Kelly, porque sabia que ela faria de tudo para estragar a noite. Mas de alguma forma, ela apareceu no restaurante, já alterada pelo álcool, e fez um verdadeiro show. No meio da minha comemoração, ela começou a gritar que ninguém ligava para ela e que eu era uma egoísta por excluir a própria irmã. Aquilo foi um constrangimento absurdo. Meus amigos tentaram acalmá-la, mas ela estava descontrolada. Em determinado momento, Kelly pegou um copo de vinho e ameaçou jogá-lo em mim. Foi meu noivo, Jonathan, quem segurou sua mão antes que o pior acontecesse. Mesmo assim, minha noite já estava arruinada. Meus pais, ao invés de repreendê-la, disseram que eu deveria entender que ela não estava bem. Como se isso justificasse tudo. Naquele dia, tomei uma decisão definitiva. Cheguei em casa e bloqueei Kelly em todas as redes sociais, no meu celular, em qualquer forma de contato. Eu já estava cansada de tentar manter uma relação que só me fazia mal. Minha irmã nunca me tratou como família e para ela, eu era apenas um obstáculo para sua necessidade de atenção. Então, resolvi que não precisava mais dela na minha vida. É claro que meus pais não gostaram da minha decisão. Eles tentaram argumentar que família deve estar unida, que Kelly só precisava de amor e paciência. Mas eu já tinha dado amor e paciência demais. Eu já tinha engolido insultos, chorado em festas arruinadas, suportado o peso de ser sempre a que precisava entender. Eu estava exausta, e nada do que eles dissessem mudaria isso. Nos meses seguintes, Kelly tentou contato algumas vezes, sempre através dos meus pais. Ela dizia que sentia minha falta, que queria resolver as coisas, mas eu sabia que era mentira. Ela não sentia falta de mim e sentia falta da plateia. Eu não queria reabrir um ciclo de mágoas só porque ela se sentia entediada. Então, mantive minha decisão e continuei sem contato. Foi libertador. A melhor parte foi perceber o quanto minha vida ficou mais leve sem a presença dela. De repente, eu podia comemorar pequenas conquistas sem me preocupar se Kelly apareceria para arruinar tudo. Meu relacionamento com Jonathan ficou ainda mais forte, sem a sombra constante da toxicidade da minha irmã. Pela primeira vez, eu sentia que tinha total controle sobre a minha própria felicidade. Mas agora, com o casamento se aproximando, meus pais estavam tentando me arrastar de volta para aquele inferno. Eles queriam que eu recuasse, que eu cedesse, que eu abrisse mão do meu momento mais importante por uma pessoa que nunca fez nada além de me machucar. E isso me enfurecia. Eu já tinha cortado Kelly da minha vida uma vez.
Mas e se, dessa vez, eu precisasse cortar mais alguém? Quando cortei Kelly da minha vida, achei que nunca mais precisaria lidar com as atitudes egoístas dela. Mas um ano depois, meus pais voltaram a me pressionar e dessa vez, para que eu fosse ao casamento dela. Sim, aquela mesma irmã que fez da minha vida um inferno agora esperava que eu assistisse ao seu grande dia como se nada tivesse acontecido. Eu recusei sem pensar duas vezes. E foi a melhor decisão que já tomei, porque o que aconteceu naquele casamento me provou, mais uma vez, quem Kelly realmente era. No dia da cerimônia, ignorei meu celular e aproveitei o dia com o Jonathan. Mas no dia seguinte, mensagens começaram a chegar. Primeiro, de amigos em comum. Depois, até mesmo de parentes distantes. Todos queriam saber como eu estava. Achei aquilo estranho. Eu não estava no casamento, então por que estavam preocupados comigo? Foi só depois de algumas ligações que finalmente entendi o motivo: Kelly tinha se casado com o meu ex. Fiquei paralisada ao ouvir aquilo. Meu ex-namorado do ensino médio. O mesmo que terminou comigo um dia antes do baile de formatura porque Kelly deu em cima dele. Eu não falava com ele há anos e, para ser honesta, nem me importava mais. Mas saber que minha irmã havia se casado com ele, depois de tudo o que aconteceu, só provava o tipo de pessoa que ela era. Ela não queria um marido. Ela queria uma provocação, um espetáculo onde eu fosse a espectadora derrotada. O mais revoltante foi ver a reação dos meus pais. Em vez de ficarem do meu lado, eles tentaram justificar. Disseram que Kelly não podia evitar por quem se apaixonava, como se isso fizesse algum sentido. Eu sabia que era mentira. Aquilo nunca foi sobre amor. Foi apenas mais um teatro da minha irmã para garantir que eu nunca tivesse um momento de paz sem que ela estivesse envolvida. O pior de tudo? Meus pais sabiam. Eles sabiam há meses que Kelly estava namorando meu ex e nunca me contaram. Provavelmente porque sabiam que, se eu descobrisse antes, nunca mais falaria com eles. Então decidiram esconder até o último momento, esperando que eu simplesmente aceitasse quando fosse tarde demais para reagir. Aquilo foi um golpe ainda pior do que o próprio casamento. De repente, tudo fez sentido. O pedido para esconder meu noivado, a tentativa de me manter fora dos holofotes, meus pais tinham medo de que Kelly fizesse no meu casamento o mesmo que fez na minha vida inteira, transformar tudo em um drama em que ela fosse a vítima ou a protagonista. E para evitar isso, eles decidiram que o mais fácil era me apagar. Como se eu fosse apenas um detalhe descartável. Se antes eu ainda tinha alguma esperança de que meus pais um dia enxergassem o que estavam fazendo, agora essa esperança estava morta. Eles nunca ficariam do meu lado. Nunca me protegeriam de Kelly, porque, no fundo, eles não viam problema nenhum no que ela fazia. Eu era só um obstáculo no caminho da filha favorita. E naquele momento, eu soube, se minha família já tinha escolhido um lado, então talvez estivesse na hora de eu fazer o mesmo. Após tudo o que aconteceu, fiquei dias refletindo sobre a situação. Eu sempre fui a filha que cedia, que aceitava ficar em segundo plano, que engolia a frustração para manter a paz. Mas agora, com o meu casamento em jogo, percebi que não podia continuar vivendo assim. Meus pais não viam problema em me apagar para proteger Kelly. E se eu continuasse permitindo isso, nunca teria o respeito deles e nem o meu próprio. Então, tomei uma decisão: meus pais não seriam mais bem-vindos no meu casamento. Eu não ia implorar pela presença deles, muito menos aceitar que aparecessem por apenas uma hora, como se estivessem fazendo um favor. Se minha felicidade não era prioridade para eles, então eles também não precisavam estar lá para testemunhá-la. Eu tinha Jonathan, meus amigos e as pessoas que realmente me apoiavam. Isso era o suficiente. Quando liguei para dar a notícia, minha mãe ficou em choque. Ela tentou argumentar, dizendo que eu estava sendo radical, que estava destruindo a família por um capricho. Mas eu me mantive firme. Expliquei que não era um capricho, era sobre respeito. Era sobre não permitir que, mais uma vez, o dia mais importante da minha vida fosse tratado como um problema secundário para proteger os sentimentos de Kelly. Meu pai ficou em silêncio a maior parte do tempo, mas minha mãe chorou, implorou, tentou me manipular de todas as formas. Ela disse que eu estava magoando eles, que eu deveria ser a mais madura e ceder pela paz da família. Foi nesse momento que percebi como tudo sempre foi assim, eu sendo a madura, eu cedendo, eu sacrificando minhas vontades pelo bem-estar dos outros. Mas agora, isso acabava ali. Eu disse a ela que já não me importava mais com a opinião deles. Se não podiam me apoiar sem exigências absurdas, então preferia que não estivessem presentes. Pela primeira vez na vida, eu senti que estava no controle. E apesar da tristeza de ver meus próprios pais reagindo daquela forma, também senti um alívio imenso.
Como se finalmente estivesse me libertando de algo que me prendia há anos. Jonathan me apoiou completamente. Ele sabia o peso daquela decisão e o que significava para mim. Quando contei para meus amigos, todos concordaram que eu fiz o certo. Meus pais ainda tentaram insistir nos dias seguintes, enviando mensagens e até pedindo para parentes intercederem por eles. Mas eu já tinha tomado minha decisão. E não havia mais volta. O mais irônico é que, ao invés de Kelly estar no centro de tudo como eles queriam, ela nem sequer sabia do casamento. Meus pais estavam tão focados em proteger os sentimentos dela que acabaram se colocando para fora da minha vida. No fim das contas, eles mesmos cavaram o buraco em que estavam. E, pela primeira vez, isso não era problema meu. Eu passei minha vida tentando conquistar o amor e a validação da minha família. Mas naquele momento, percebi que não precisava mais disso. Eu já tinha tudo o que precisava, um futuro ao lado de alguém que realmente me valorizava. E nada, nem mesmo minha própria família, ia tirar isso de mim.